Hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam. Antes mesmo de o pedirem, vocês orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor pela leitura da tua santa palavra. Pedimos a ti, fala conosco. Espírito Santo, ensina-nos, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Como eu estava dizendo, meu irmão, espero que você esteja praticando essa oração. Nós estamos estudando, nós estamos aí quase terminando essa série, mas lembra do que nós falamos, como quando a pessoa quer aprender a andar de bicicleta? Ela quer aprender a andar de bicicleta, ela pode comprar livro, ela pode ler sobre como andar de bicicleta, ela pode entrar na internet e ler lá um monte de coisa, de como se equilibrar na bicicleta, como tocar o pedal. Mas você só vai aprender mesmo a andar de bicicleta quando você fizer o quê? Pegar a bicicleta e ralar o nariz pelo de vez em quando, né? No início. A não ser que você bote rodinha, né, pessoal? A Holanda, você botar a rodinha na bicicleta, não? Lá na rodinha. Mas só vai aprender andando de bicicleta. Então, assim, como é que você aprende a orar? Orando. Nós estamos aqui falando sobre oração, mas não pode ficar só falando. A gente tem que praticar. Então, nós espero que vocês estejam praticando a oração, né? E fazendo essa oração aqui, como nós já vimos há semanas atrás, né? Está implícito aqui, quando nós pedimos o pão nosso de cada dia, está implícito que é uma oração que nós devemos fazer diariamente. Diariamente devemos pedir o pão nosso de cada dia. Então, fazendo essa oração, pesando cada lição que cada palavra tem a nos ensinar. Se você parou para perceber, nós já estamos aí, o quê? Acho que umas 8 ou 9 semanas falando sobre essa oração. Então, de repente você fala assim: mas eu dobro o joelho para orar, 5 minutos depois eu não tenho mais nada para dizer. Olha só, a oração do Pai Nosso. Tem 8 semanas ou 9 que a gente está falando sobre ela. Então tem muita coisa para você orar aqui, em cima de cada palavra e de cada frase, né? Então nós precisamos praticar, tá bom? Hoje nós estamos onde nós estamos? Ninguém lembra, na semana passada não teve, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos. Nós somos o que, meu irmão? Pecadores. Quem é pecador aí diz amém. Ninguém gosta muito de falar isso, né? Amém. Quem é anjo aí diz amém. O pecado é uma dívida. E uma dívida que tem que ser paga. Quem é pecador diz amém. Amém. Quem é anjo diz amém. Ih, apareceu mais. Pecado é uma dívida. E uma dívida cheia de anjo aí, né? E uma dívida que tem que ser paga. Em Romanos 8,33 diz assim: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. O que é isso? Jesus pagou
a nossa dívida. O sangue de Jesus Cristo pagou a nossa dívida. Jesus morreu na cruz para quê? Para pagar a nossa dívida. Qual era o nosso destino quando o homem pecou? Todos nós trazemos um pecado que nós chamamos de pecado adâmico, ou pecado original, que é o pecado que nós herdamos de Adão e Eva, por eles terem desobedecido a Deus, né? E por causa disso o pecado entrou no mundo. O salário do pecado é a vida, amém? O salário do pecado é a morte. O pecado entrou no mundo. A partir daí, todos nós somos pecadores, e a prova de que nós somos pecadores é de que nós ficamos doentes, envelhecemos e morremos. A morte é uma prova de que nós somos pecadores, porque antes o homem não morreria, mas o pecado trouxe isso. Essa morte, nós não estamos livres dela, mas o sangue de Cristo nos perdoou para nos livrar da morte eterna, para nos livrar do inferno, né? Para nos levar para o céu. Então o sangue do Senhor Jesus Cristo nos comprou. Então, se Ele pagou o preço, se Ele nos comprou, então quem pode trazer acusação sobre nossas vidas? Então nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo, amém? Quem é servo de Deus, ele diz amém. Então Paulo vai dizer: quem fará acusação contra os escolhidos? Porque é Deus que justifica. Quem vai condenar alguém que Deus justificou? Quem vai condenar alguém que o próprio Deus salvou? Quem vai dizer: não, você não está perdoado, quando o próprio Deus diz: não, sim, você está perdoado porque eu morri por você? Então a primeira coisa que a gente tem que entender, nós precisamos ser gratos a Deus. Gratidão. Nós, servos de Deus, precisamos ser gratos ao Senhor, e essa gratidão tem que ser a ponto de mover a nossa vida a servir a Deus com alegria. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem servido aí, que eu conheço pelo menos de alguns das lutas aí, das dificuldades, das dores, dos problemas. Estava aqui no balançando a cabecinha dela, dos problemas, mas você está aí fazendo a obra. Por quê? Isso é maravilha, porque mostra a gratidão que você tem, porque Jesus fez. Ele morreu para salvar você, para te perdoar de todos os pecados. Para quê? Para levar você para o céu. Tem gente aí bravo com Deus porque continua ganhando 2 salários, bravo com Deus porque está desempregado, bravo com Deus porque está sentindo uma dor, bravo com Deus porque está com problema, mas não consegue olhar e ser grato a Deus por aquilo que Deus não vai fazer, Ele já fez. Eu sou assim, mas Deus fizer isso. Já ouviu alguém falando assim? Só volto para a igreja se Deus fizer isso. Meu irmão, nós temos que levantar a mão para o céu e falar: Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor me salvou. Eu sou um pecador, mas um pecador remido pelo sangue de Cristo. Seus olhos foram abertos, meu irmão. Já tem pessoas lá na rua que você chega para ela e fala de Jesus, o que ela faz? Ela você é doido. Começa a rir. Você sabe por quê? Porque elas estão cegas. Os seus olhos foram abertos para a verdade do Evangelho. Quando nós falamos de Jesus, você crê. Quando nós falamos da salvação, você crê. Por quê? Porque Deus deu vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Você está na presença de Deus hoje, é porque você aceitou Jesus, é porque Jesus aceitou você. Ele chamou você. Então Ele morreu na cruz para pagar essa dívida. E isso tem que trazer, tem que produzir na nossa vida uma gratidão, ao ponto de que nós vamos ser fiéis a Deus em todos os momentos, na bonança, na tempestade, com o bolso cheio, com o bolso vazio ou sem bolso, não importa, nós seremos fiéis. Por quê? Não, porque Deus vai fazer, não, Ele já fez, Ele morreu na cruz por nós, então Ele não precisa fazer mais nada, mas Ele é tão generoso que Ele abençoa, né? Deus está sempre abençoando a gente, mas Ele não precisa fazer mais nada.
Ele já salvou a nossa vida. Ele já pagou a nossa dívida. Amém? Porém, se você parar para perceber aqui, se ele já pagou a nossa dívida, então por que Jesus ensinou para ficar pedindo perdoe as nossas dívidas? Você já perdoou? Para que ficar pedindo então? Perdoa as nossas dívidas se ele já perdoou. Segundo Crônicas 7,14, o que diz? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, deixar os seus maus caminhos, do céu eu virei, perdoarei os seus pecados e o perdão já está garantido, mas ele acontece mediante arrependimento e confissão e mudança de postura. Não é assim, Jesus morreu, não, peraí. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, deixar os maus caminhos, vamos viver a vida, Jesus perdoa, gente, não dá. Não é assim não. Deixar os maus caminhos, mediante arrependimento, mediante confissão. Então nós precisamos o quê? Reconhecer o nosso pecado. Reconhecer o nosso erro. Deixar. Quem tem maus caminhos para deixar ele? Ninguém levanta a mão, né? Mas eu vou dizer para você que todos nós temos. Ou então, eu vou acreditar que tem anjo aqui mesmo. Tem que perguntar de novo. Porque nós temos maus caminhos para deixar. Coisas para mudar. E nós temos que olhar para dentro de nós e ver, porque a gente consegue ver muito o outro, né? A gente vê o outro, você tem que fazer isso, você tá. Mas quando olha para a gente, não, mas eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema, eu sou uma pessoa maravilhosa. Então eu tenho que olhar para mim e ver o que eu preciso, eu tenho que reconhecer. Qual o primeiro passo para uma pessoa ser curada? Ela reconhecer que está doente. Já viu aquela pessoa que tem problema de um vício, alguma coisa, por exemplo, álcool, por exemplo? Pessoa viciada em álcool, em bebida. Qual o primeiro passo para ela se tratar? É ela reconhecer que está doente. Já viu a pessoa, quando você vai falar com uma pessoa que é viciada em álcool, que ainda não se convenceu que precisa de ajuda, você fala para ela, meu querido, você precisa se tratar, você precisa de ajuda. Eu não preciso de ajuda não, eu socialmente. Comigo qualquer coisa, eu paro. Enquanto ele não reconhecer que precisa de ajuda, não tem como ajudar. Então como é que nós somos perdoados? Eu tenho que reconhecer que eu sou um pecador. É por isso que Jesus está dizendo, peça, perdoe as minhas dívidas assim como perdoamos. Perdoe as nossas dívidas assim como perdoamos nossos servidores. Jesus está dizendo para você, vocês precisam se arrepender. Precisam mudar de postura. Precisam olhar para dentro de si. O que a Santa, como nós ceiamos, qual texto que nós lemos? Examine o homem a si mesmo. Examinar não o outro. Aquela outra passagem que diz para vigiar. Às vezes o irmão ou a irmã fica vigiando lá na janela os outros. Para vigiar é a gente mesmo. Para ver como está a nossa vida. Então, o perdão está garantido. Mas nós precisamos confessar. O pecado não confessado adoece, mata. E é interessante, Tiago 4,16 diz assim, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Aí vai ter aquele abençoado que vai falar assim, eu não confio em ninguém, meu negócio é eu e Deus. Eu não confio em ninguém, meu negócio é eu e o Senhor Jesus. Aí você está dizendo aqui, confesse os pecados uns aos outros e orem uns pelos meus irmãos. Você está falando sobre o que isso aqui? Que está batendo na tecla já toda semana.
comunhão. Uma igreja que não tem comunhão é qualquer coisa, menos igreja. Se nós não conseguirmos desenvolver uma intimidade, uma confiança, se você não conseguir confiar nesse irmão que está do seu lado aí, está complicado. Orar uns pelos outros para sermos curados. Salmo 32, a partir do versículo 1, que fala o que Davi vai dizer, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Davi vai falar isso. Enquanto você mantém o seu pecado, enquanto você não confessa o seu pecado, você adoece, você se angustia, seus ossos começam a secar, você começa a morrer, porque você não confessou o seu pecado. Por isso a necessidade urgente de nós, quando oramos, perdoa os nossos pecados, nós temos, presta bem atenção, como a oração do Pai Nosso não é para ser repetida como um papagaio, né? Pai Nosso que estamos sendo, não, é para ser pesada cada palavra. Quando nós falamos perdoa as nossas dívidas, nós estamos ali confessando, Deus, nessa área aqui, nessa aqui e nessa aqui, me perdoa, Deus, porque eu tenho falhado com o Senhor. Não é apenas repetir igual um papagaio, mas é pensar em cada palavra, pesar cada palavra dessa oração, confessando, eu sou um pecador. A dívida já foi paga, o pecado está garantido, mas nós precisamos buscar o arrependimento. Amém? Tem uma outra questão aqui sobre esse pedido: perdoa as nossas dívidas, assim como. Então aqui está falando do perdão de Deus versus o perdão do homem. Ou seja, aqui está condicionado o perdão de Deus e o perdão do homem. Ou seja, perdoa as nossas dívidas assim como perdoam os nossos devedores. Aqui muita gente fica agarrado. Aqui, muito crente não pode mais continuar a oração. Ele tem que parar aqui. Ele não pode continuar a oração do Pai Nosso. Tem que parar aqui. Porque se ele não perdoa, acabou a oração para ele. Ele não pode continuar a oração. Porque perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Se eu não libero o perdão, eu agarrei aqui na oração. Não posso terminar a oração do Pai Nosso. Portanto, há necessidade urgente de nós liberarmos perdão uns aos outros. Não importa o que fizeram, como diz o pastor ontem, não sei o que fez e nem quero saber. Mas o que tem que ser, o nosso coração tem que estar livre de mágoa, né? De raiz de amargura. Um filho de Deus, quem é filho de Deus diz amém? Amém. Libera perdão. Olha o que Jesus falou nos versículos 14 e 15 de Mateus 6, que nós já lemos. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Isso é muito sério. Isso não é brincadeira. Crente não tem opção. Quem quer morar no céu diz amém? Amém. Você tem que liberar perdão. Você tem que aprender a perdoar. Eu sei que às vezes é difícil, mas nós precisamos aprender a perdoar. Jesus, novamente vou dizer, já conquistou o perdão na cruz por nós. Mas nós precisamos também perdoar o nosso irmão. Agora eu preciso que você leia Mateus 18, para você entender melhor. Mateus 18, a partir do versículo 21. Presta bem atenção, aqui está falando da nossa dívida com Deus e da dívida do próximo com a gente. O quão grande é a nossa dívida com Deus e pequena a dívida que seu irmão tem com você, comparado à dívida que você tem com Deus. 18, 21 diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão
quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Olha agora o versículo 25. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar. E agora, o que Jesus fala? De coração o seu irmão. Não é perdoar de qualquer maneira, não. Jesus colocou uma palavrinha aqui: de coração. O que está acontecendo aqui? Um homem que que tinha uma dívida que não tinha como pagar. Ele podia trabalhar a vida dele inteira que ele não conseguiria pagar aquela dívida. O rei teve misericórdia e perdoou aquela dívida que não tinha como ser paga. E aquele homem então sai livre da dívida e ele encontra com alguém que devia pouquinha coisa para ele, coisa pouca. Mas ele, ao invés de ter misericórdia daquela pessoa, assim como o rei teve misericórdia dele, não, você vai pagar, você vai ter que pagar. Então, o que aconteceu? Ele foi perdoado, mas não perdoou. Então, voltaram ao rei, falaram o que tinha acontecido. O que o rei fez? Trouxe aquele homem de volta, e fez com que ele sofresse, com que ele pagasse. O que isso mostra? Isso fala da nossa dívida com Deus e da dívida do próximo, que o próximo tem com a gente. A nossa dívida com Deus não tem como nós pagarmos. Nada do que você faça pode pagar essa dívida. Mas Deus Ele liberou esse perdão para nós. Ele cancelou essa dívida na cruz. Então, se uma dívida que nós não tínhamos como pagar, Deus nos perdoou, como é que nós não vamos perdoar o nosso irmão? Como? Porque você não sabe o que eu me fiz, eu não sei, mas eu tenho certeza de uma coisa: é menor do que a dívida que você tem com Deus. Isso eu tenho certeza. Ele pode ter feito você chorar, alguém pode ter pisado na sua cabeça, ter te humilhado, ter arrumado um jeito de tirar você do emprego, para poder tomar sua vaga, sei lá o que aconteceu. Eu só sei de uma coisa: essa dívida é menor do que a dívida que nós temos com Deus. E se nós não tivermos o coração livre para perdoar, versículo 35 está bem claro aqui, e perdoar de coração, nós também não receberemos esse perdão. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoarem de coração. Não é da boca para fora, de coração. A falta de perdão, ela tira o nosso sono, ela traz angústia, ela só faz mal para a gente. É ou não é? Só faz mal para a gente. Engraçado que às vezes
a pessoa que você está com raiva, ela nem sabe que você está. Porque às vezes a gente, sem querer, com certeza já aconteceu isso com você. Às vezes, sem querer, você ofende uma pessoa e nem percebe que ofendeu. E a pessoa ficou ofendida, mas você nem sabe, você nem percebeu. E a pessoa fica lá dias, semanas, meses, com raiva de você, e você está bem lá. Louvado seja Deus. Ele não está sabendo de nada. Então quem é que está sofrendo? Quem ofendeu ou quem foi ofendido? Você que está sofrendo. Meu irmão, não perdoar, a gente já falou aqui várias vezes, né? Mas é bom sempre lembrar. Não perdoar é como você tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Você toma o veneno esperando que o outro morra. Tô com a raiva da Thalia. Tô com a raiva da Thalia. Mas que raiva. Vai morrer, Thalia, vai morrer. Quem vai morrer? A Thalia ou eu? Porque quando você não perdoa, é você que fica angustiado. É você que perde o sono. É você que perde a fome. É você que começa a ficar doente. A falta de perdão adoece. E ela realmente traz doenças físicas mesmo para o corpo, para a sua vida. Quando você libera perdão, na verdade, você que fica liberto. Quando você libera perdão, é você que fica livre. Com certeza você já passou por essa experiência aqui. Em algum momento, quando alguém te entristeceu, te fez chorar, uma coisa assim, você foi lá e liberou perdão, parece que saiu um boi de cima de você, não é? Você vai, você fica aliviado, porque você conseguiu, você liberou perdão. Então fala para o seu irmão, libera perdão, irmão, sempre. Sempre, sempre e sempre. O que é perdoar? Perdoar é o quê? Esquecer? Esquecer é amnésia, né? Tasca lá uma paulada na cabeça do irmão, de repente ele vai esquecer de tudo. Quem é você? Oi? Perdoar não é esquecer. Você vai lembrar, mas aquilo não vai te fazer sofrer mais. Porque quando você não perdoa, o negócio já tem 10 anos que aconteceu. Tem 10 anos que o Severino mexeu comigo. Mas toda vez que eu olho o Severino, aquele negócio, me parece que foi ontem. Severino, Severino. Tem 10 anos já. Mas quando você perdoa, você até lembra, mas aquilo já não faz você sofrer mais. Porque você já cancelou a dívida. Perdoar é isso, é você chegar diante de Deus e falar: Deus, eu cancelo essa dívida. Eu quero pedir ao Senhor, abençoa esse irmão que me fez chorar. Porque às vezes tem umas orações meio esquisitas, né? Deus, pega a mão na cabeça dele, Senhor. Pega ele, Senhor. Ele mexeu comigo. Não é oração de crente, não. Deus, tenha misericórdia, perdoa, abençoa a vida daquele que me fez chorar. E para nós terminarmos, a questão do perdão vai mais além ainda. Tem aqui um ensinamento mais profundo ainda sobre perdoar o irmão. Você não perdoa para ser salvo. Você perdoa porque você já é salvo. Você não perdoa para ser filho de Deus. Você perdoa porque você já é filho de Deus. Porque você já é um regenerado. Porque você já nasceu de novo. Perdão não é para qualquer um. Liberar perdão é só para filho de Deus. Portanto, quando você libera perdão, quando você tem essa condição de perdoar, isso mostra, isso sinaliza, isso é uma evidência de que você já é um regenerado.
Ser membro da igreja, ser pastor, bispo, apóstolo, não quer dizer que você é salvo, não. Agora, uma evidência de que você é filho de Deus é quando você consegue liberar perdão. Não, você não perdoa para ser salvo. Porque você é salvo, você perdoa. Aquele que não consegue perdoar tem que acender uma luz vermelha dentro de si e falar: Deus, me ajuda, porque talvez você ainda não seja um regenerado. Talvez você ainda não seja um filho. Porque o filho de Deus, uma evidência de que você é o filho de Deus, é que você perdoa os irmãos, perdoa as pessoas. Então grava isso bem no seu coração. Se você tem dificuldade em perdoar, há momento de você dobrar o joelho e falar: Deus, tem misericórdia, salva a minha vida. Porque talvez você ainda não seja um regenerado. Ah, mas eu estou na igreja há tanto tempo. E daí? Eu tenho até carteirinha. E daí? Filho de Deus, perdoa. Por quê? Porque o nosso Pai perdoa. Lembra do passagem da parábola do filho pródigo? Filho que quer os bens do pai antes do pai morrer, nem esperou o pai morrer. Eu sei que quando às vezes morre mãe e pai, às vezes tem uma briga danada, um quer a geladeira, outro quer o sapato, outro quer a sandália, o outro quer, sei lá, mas não esperou nem o pai morrer, quer herança, vai embora, gasta tudo para lá, está nem aí para o pai. Quando ele cai em si, a bobagem que ele fez, ele volta. O que o pai faz? Nenhuma acusação, nenhum aquele famoso: não te avisei? Nada. O pai vai ao encontro dele, abraça o filho, roupa nova, anel, sandália, festa. Por quê? O pai é amoroso e perdoador. Por isso os filhos também são dessa forma. Quem é filho de Deus diz amém. Amém. A marca, o que traz essa evidência, não é se você rodopia, pula, fala em mistério, ora, o careca fica cabeludo, não. É se você perdoa o seu irmão. A vida cristã é muito simples, meu irmão. Não precisa fazer muita coisa, não. Você perdoa o seu irmão, você vive em comunhão, você está fazendo, você está no caminho certo. Você é um filho de Deus. Não feche seus olhos nesse momento.